Olá! O papo de viagem de hoje é sobre a França. Vamos falar sobre a reabertura da França para brasileiros. Vou me apresentar. Eu sou a Thaís Moura, produtora de conteúdo do Love and Travel e também sócia proprietária de uma agência de viagens de luxo e roteiros personalizados. E para hoje, a live é diferente, porque minha convidada, ela está aqui. Quero chamar a Carla Caldas, do Longe Perto. Ai, boa noite! Boa noite, estou me sentindo uma estrela aqui nesse sofá. A live do sofá. Carla, se apresente para o pessoal, por favor. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Carla Caldas e eu sou proprietária do Longe Perto, que é uma agência de viagens também e que faz roteiros personalizados, não só para a França, né? O assunto aqui hoje é França, mas eu trabalho com outros destinos no mundo. Então depois passa lá, é @longeeperto o meu perfil, tá bom? Prazer estar aqui nesse bate-papo. Prazer estar aqui, cara. Tem até um vinho aqui, tô Temos adorando. até um vinho para brindar algumas coisas que estão acontecendo pelo mundo, porque isso deixa a gente muito feliz, né? Percebemos que a Suíça abriu, a França abriu e temos algumas regras que a gente quer explicar para você, por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui, né, Carla? Isso. Para vocês entenderem como é que é essa reabertura para brasileiros. Na verdade, é para brasileiros totalmente vacinados, né, Carla? Isso. Eu acho que é bacana porque a gente sabe que com essa situação do Covid, né, vários destinos estão fechados para brasileiros. A gente não pode, infelizmente, viajar internacionalmente para alguns destinos do mundo. E a França, que é um destino super procurado pelos brasileiros, era um deles até pouco tempo. Então essa abertura de fronteiras para os brasileiros e para outros países também significa muito, né? Eu acho que significa que a gente está avançando, né? Melhorando na situação do Covid, significa que o Brasil está sendo reconhecido no avanço da vacinação. Então, e significa que a gente aos poucos, né, com consciência, vai voltando e retomando, né? Na verdade, viajar, a gente sabe que tem que continuar sendo o que está sendo o nosso dia a dia hoje em dia, né? Observar a máscara, o distanciamento social, mas o fato é que a gente já pode sim viajar para a França. Então isso é a boa notícia dessa semana. Eu acho que para todo mundo que trabalha com turismo, essa semana foi uma novidade assim super importante, né? Saber que a nossa liberdade de locomoção não está mais tão limitada, Isso. Né? E sempre com responsabilidade, gente. Então tem algumas regras sim para você entrar no país, mas a gente continua tendo as responsabilidades, né? Algumas regras que eu vou até te falar do uso de máscaras, que foi liberado desde o dia 17 de julho, o não uso das máscaras em lugares ao ar livre, porém lá na França, porém nos lugares públicos fechados ainda continua. Então a gente tem que continuar tendo a responsabilidade, né, de ser um viajante, de fazer a nossa parte, né, continuar por um bom tempo, né. E vamos falar das vacinas, né, que foram aceitas para a entrada, dos procedimentos, né? Essa é uma parte que a gente tem que prestar bastante atenção, porque o brasileiro já é aceito, porém tem uma lista de vacinas que são aceitas. Aceita pela EMA, né? Pela EMA, que é o órgão de saúde, Agência de Medicamentos Europeias. Então, quais são? Acho legal que a gente tem uma colinha para não esquecer. Mas o importante é que você tem que observar a vacina que você tomou para verificar se está na lista das vacinas aceitas e também entender que existe um prazo que eles pedem para considerar que a vacina já está fazendo efeito, fazendo efeito, né? Então é importante isso. E as vacinas, né, que são aceitas é a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Janssen. Então são as 4. Então, por exemplo, no caso aqui que a gente tem a Coronavac, né? Eu
fui uma das pessoas que me vacinei com a corona ainda não é aceita para entrada na França. Então é importante observar isso. E aí eu acho que vale dar até uma lida, que a gente tem alguns prazos, que é 7 dias. 7 dias após a segunda injeção da dose. Quando é a dose dupla, né? E 28 dias após a injeção, quando é vacina de dose única. Então é importante prestar atenção nisso, né? Que às vezes a gente fala, abriu, vamos pegar passaporte. E não é bem assim, e não né? é bem assim. A gente tem que tomar cuidado para também não ter problemas maiores. E aí é legal falar que no caso das crianças, até porque como não tem vacina ainda, né? As crianças precisam fazer testes de Covid para ir, e quando chega lá também precisa fazer o teste de Covid. As crianças acima de 12 anos, né? As crianças menores de 12 anos, se elas estiverem acompanhadas de adultas, elas não precisam fazer o teste, né? E além da vacina, de você apresentar a documentação que você comprova que você tomou a vacina dentro do que eles exigem, você precisa fazer uma declaração. Eles criaram um formulário onde você, de próprio punho, né, de liberdade, declara que você não está com nenhum sintoma do Covid. Então é um formulário que precisa ser preenchido. Né? O formulário está disponível no site do governo. Se alguém quiser mais informação, manda uma mensagem pra gente, um direct, que a gente ajuda com isso. E, enfim, são esses dois procedimentos que a gente precisa tomar cuidado, se atentar, né? Mas que é uma excelente notícia. Estamos muito felizes, né? Porque a gente tem uma relação, né, com Paris, né? Somos suspeitas porque... Eu sou suspeita porque eu adoro. E eu acho que é bacana também que durante esse período todo de pandemia, muita coisa vem sendo feita, né, em Paris, até para tornar Paris mais incrível quando os visitantes retomarem. Então, tem muitas novidades lá, né, que foram abertas, hotéis abertos. Então a gente até anotou algumas novidades aqui para passar para vocês, né? Tem muitos hotéis novos, muitos que estão inaugurando, vão ser inaugurados em breve. Mas eu acho que tem umas coisas muito icônicas, né? Como a França, dentro do Versalhes, do Palácio de Versalhes, que fica próximo de Paris, né? Eles agora têm uma opção de hospedagem, na verdade é um hotel, é super luxuoso, super exclusivo, dentro do palácio. É uma experiência muito única, mas eu acho que vale ressaltar, né? Porque a França tem todo esse charme. Então você imagina você ter a oportunidade de ficar dentro do Palácio de Versalhes por uma noite. É muito, muito especial. Isso foi inaugurado recentemente, né? Então é mais uma oportunidade, quem tiver a oportunidade de ir para Paris, conhecer, ter uma experiência diferenciada. Tem um outro hotel que foi inaugurado, está sendo inaugurado, que era onde morava a Catherine Deneuve, né? Que é também uma personagem famosa para os franceses. Então também muito bacana isso. E eu acho que em termos de comércio, né, que o brasileiro gosta muito das comprinhas. Ó, França incrível aqui, a parisiando por aí. Opa! França incrível mesmo. A França é incrível, né? Em termos de comprinha, que mulherada que não gosta. Que a mulherada que gosta, né? Temos a concorrente da Lafayette agora, né? A La Samaritane, que abriu agora, super recentemente. Mês passado, né? Mês passado. Que era uma grande loja de departamentos que estava fechada há 16 anos para reforma, né? Então eles fizeram uma super reforma, ela está super renovada e atualizada. E focada em grifes de luxo, né? Para concorrer com a Galeria Lafayette mesmo, né? Então eu acho que mesmo que você não vá fazer a compra e gastar os seus euros... Passear por lá, né? Só de passear já é bacana. E outra coisa que está acontecendo você está falando da Galeria Lafayette, que eu achei super legal, eu vi as imagens, quem não viu ainda. Estão fazendo uma comemoração ao amor
O Paris Mon Amour, né? Paris Mon Amour, e criaram uma plataforma suspensa na Galeria Lafayette e tem um desfile dos personagens do Moulin Rouge. É muito Ela legal. acontece do dia 30, a partir do dia 31 de agosto, não, até o dia 31 de agosto, essa muito celebração. Legal, que o Moulin Rouge é aquele show todo de cabaré, né, com aquelas roupas, aquelas mulheres com aquelas roupas muito bonitas e glamourosas, então os personagens ficam desfilando ali naquela plataforma que foi criada na galeria. Na galeria ali naquele... Que tem aquela cúpula maravilhosa, linda, belíssima. Então, ainda colocaram esse adicional de criatividade que eu achei bem bacana, né? Fora algumas exposições, né, diferenciadas. Também. A exposição de comemoração do bicentenário da morte de Napoleão, né? Diz que isso é um tema lá agora, que agora... 200 anos da morte de Napoleão, que é também um personagem importante para a história deles. Então tem exposições acontecendo, também é um marco importante lá na cultura, que eu achei bem interessante. Vai ter uma exposição de Salvador Dalí, né? No Ateliê de Lumière, que é aquele espaço de exposições que é todo de projeção, que a gente até teve alguma coisa... Teve o Van Gogh lá, né? Teve o Van Gogh, e a gente teve aqui no Brasil o Leonardo da Vinci, né? Aqui em São Paulo, que é toda de projeção, e você tem aquela sensação de que você está dentro, imerso obras. Daquela obra, né? É muito bonito, é incrível, né? E fora, né, toda a preparação que está tendo para as Olimpíadas de 24, que eles estão tentando reformular a Champs-Élysées, deixar ela mais linda ainda. Isso é louco, né? Que a gente está agora falando de Olimpíada do Japão, mas que na verdade era para ter sido ano passado. Então, a Paris 2024, eles já estão trabalhando muito para receber as Olimpíadas, que vai ser um grande marco. Então, super bacana. E a Avenida Champs-Élysées, que é a principal, né, avenida turística de Paris, ela vai ganhar mais árvores. Eles estão fazendo todo um projeto de tornar Paris verde, ainda mais verde. Porque a Champs-Élysées já é verde, né? Já é linda. E diminuir o trânsito dos carros. Dos veículos, Então é um projeto bem interessante, que promete assim, fazer um novo desenho naquela região que é tão icônica em Paris, né? Muito bacana. Então acho que tem muita coisa boa pra gente se inspirar, ter aquela vontade de voltar para Paris sempre é bom, né? Nossa, o que você curte lá em Paris? Conta tudo, parece que eu nasci para morar naquela cidade. E você sabe que eu particularmente acho que o mais legal de Paris é a gente não ter destino, Não ter destino, a gente flanar por lá. Se perder por Paris. Se perder para se achar. E se achar num café, se achar em qualquer lugar ali. Que é tudo, os cantinhos, é tudo muito bonito, né? É lindo, né? Não tem aonde. E tem alguma história diferenciada lá em Paris? Nossa, é tanto, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta, né? E eu lembro uma vez que a gente tava voltando de bicicleta já umas 11 horas da noite. Você imagina, a gente pedalando o dia inteiro e voltando pro hotel. Na verdade, a gente tava com o apartamento alugado. 11 horas da noite, e a gente tava atravessando de um lado pro outro, né? Atravessando a ponte. De bike, 11 horas da noite, aí de repente quando a gente olhou para o céu, tava uma lua cheia, assim, e a gente parou na ponte, parou a bicicleta e ficou admirando ali aquela paisagem de lua cheia. Cena, muito, eu não sei, Paris realmente parece que é uma foto, né, a cada lugar que você vai. Eu acho interessante isso, que é um lugar de histórias simples, né, você não precisa, óbvio que você tem restaurantes maravilhosos, tem hotéis sensacionais, tem todo o glamour, mas é um lugar de história simples, de você estar caminhando na rua e se encantar, né? Eu acho que eles vivem assim, simplesmente, porque é normal ali você sentar na rua, conviver ali nas praças, a simplicidade dos parisienses eu acho interessante. Muito. E sabe, Carla, a minha primeira viagem internacional para a Europa, eu já tinha feito, mas a minha primeira viagem para a Europa foi para Paris, sabia?
Mas você sabe que a minha primeira viagem internacional foi para a Europa e foi para Paris, incluindo. Muito engraçado, Então a gente né? tem algum ponto em comum, Tem um né? ponto em comum. E uma vez eu assisti uma palestra do Zeca Camargo, Ah, aquele repórter, né? E ele falando que ele é uma pessoa que viajou muito, fez várias voltas ao mundo, e aí ele falou que quando ele foi para Paris pela primeira vez, que a avó dele que levou ele e tudo mais. E aí ele falou que quando ele chegou em Paris, que a avó dele olhou para ele assim muito emocionada, aí falou assim: eu tô tão feliz de ver você aqui, que de sentir a emoção de ver você vendo Paris pela primeira vez, porque ver um lugar pela primeira vez é muito emocionante. Ver Paris pela primeira vez é muito emocionante. E eu lembro bem assim da primeira vez que a gente fez justamente esse caminho a pé, né, da Champs-Élysées indo em direção ao Rio, e aí você encontra o Grand Palais, o Petit Palais, a Ponte Alexandre, e é uma imagem para não esquecer jamais, né? Eu acho que é maravilhoso, assim, é o lugar mais bonito ali de Paris, é muito, muito, muito especial. sabe que quando eu fui, Carla, a gente contratou um transfer que pegou a gente do aeroporto, né? E ia levar pro nosso hotel, que era perto ali da Torre Eiffel. Antes de ele levar pro nosso hotel, ele parou ali no Trocadeiro, parou o carro e mostrou a torre pra gente. Nossa. Eu arrepiei, eu tô ficando arrepiada agora, porque eu chorei de ver. Foi a primeira coisa que eu vi em Paris, foi a torre ali, aquela visão no Trocadeiro que é maravilhosa. Era um final de tarde, a coisa mais linda. Eu tô até arrepiada. É emocionante, eu acho É que Paris realmente emocionante. emociona mesmo. É. E a gente quis transmitir isso pra vocês, transmitir a felicidade que a gente tem de passar isso, de aberturas, De e reabertura a nossa de relação que a gente fronteiras, tem, né? A nossa Inclusive, você tem um projeto de Paris, não sei se eu posso falar. Eu não sei se a Fernanda tá aí ainda, do Parisiano por aí. Não sei se ela ainda tá aí, mas é uma parceira minha nesse projeto. A nossa última viagem, né, antes da pandemia, foi na verdade, para Miami, mas para participar de um evento que era sobre a França. Olha que coisa interessante. A gente foi convidada pelo turismo da França para ir para Miami para conhecer mais sobre a França. Ó, ela tá ali, a Parisiana. Ela tá aí? Tá ali, estou. E estou. Estou contando a nossa história, que foi onde eu conheci a Fernanda. E esse evento não era sobre Paris, era muito mais sobre o sul da França, né? A região da Provence, que pega a Côte d'Azur, Provence e os Alpes, que é o que eles chamam de sul da França, a região sul da França. E isso foi antes da pandemia, na verdade, assim, foi na boca da pandemia, porque a gente foi para lá em fevereiro e a pandemia foi decretada em março, né? Já tinham, os casos já estavam pipocando. E a gente voltou com essa ideia de fazer um grupo de viagem para o sul da França, com tudo aquilo que a gente tinha visto, né? E aí quando a gente chegou no Brasil, boom, pandemia. Nunca mais que a gente conseguiu fazer esse grupo de viagem para a França, né? E aí, enquanto isso, nós ficamos pensando em como poderíamos manter o contato com a França e manter todo esse conhecimento e toda essa curiosidade que a gente tem em relação à França ativo e vivo, sem poder visitar a França, né? Porque até semana passada a gente não sabia nem quando poderia ir para a França. Então nós criamos um projeto de viagem virtual para a França. Olha que incrível. É muito legal. São uma série de encontros que falam sobre a região sul da França para mostrar virtualmente tudo que existe lá, com um foco muito grande na questão da lavanda, né? Porque a Provence, a região da Provence é muito conhecida por aquela paisagem roxa, linda, né? Dos campos de lavanda que florescem num período muito curto e específico do ano, que é justamente tá acabando agora.
Então essa viagem virtual ela leva a gente para Provence, para conhecer os campos de lavanda, para conhecer histórias de pintores que são daquela região, que é o Cézanne, o Van Gogh, para conhecer a história do vinho. História do vinho. Que é uma região riquíssima, né, na questão do vinho. O vinho rosé da Provence é muito forte. Tem um vinho muito emblemático lá, que é o Château de Pape, né, que tem uma história associada toda com a história dos papas, porque o Vaticano, como sede da religião católica, foi transferido para a região de Avignon durante um bom tempo. Então, alguns papas moraram naquela região, né, que é ali da Provence. Então tem muita coisa, né? E a gente criou esse roteiro virtual, onde a gente também encontra com moradores locais lá para fazer essa viagem virtual com a gente. Tem esse conceito de se sentir um morador temporário, de explorar um pouco os 5 sentidos que a viagem promove na gente, né, que estimula, e também falar um pouco sobre criatividade, porque nós entendemos que viajar é um dos elementos que estimula muito a criatividade. Então a gente também traz esse pilar de criatividade para o projeto, porque a criatividade, no fim do dia, ajuda muito a gente em várias frentes da vida, inclusive na frente profissional, nos negócios, nas relações. Então a gente faz uma conexão com viagem e criatividade e os 5 sentidos nessa jornada virtual pelo sul da França. Que interessante. É isso aí, Fê? Eu falei bonitinho? Trabalhar a criatividade. Trabalhar a criatividade. A Fê, minha parceira, tá orgulhosa? Expliquei direitinho? E quando vocês quiserem saber mais novidade, é só acompanhar o Longe de Perto e a Parisiano por aí. Que daqui a pouco, né, esse produto daqui a pouco a gente vai lançar. Mas a gente também quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham que precisa, gostaria de ter, quem gostaria de ir. Então acompanha o Parisiano por aí, que a Fê tá por aí. Ali é. E exatamente, Conexão Criare é o nome do nosso projeto. Orgulhosíssima. Então, Conexão Criar é um projeto do Longe Perto, que é a minha agência, em parceria com o Parisiano por aí. A primeira viagem virtual que a gente está fazendo é para o sul da França e outras virão, fazendo essa conexão entre viagem, criatividade e levando as pessoas para os 5 sentidos e levando as pessoas a se sentirem moradores temporários dos destinos. A gente tem uma plataforma de viagens virtuais da qual que apoia a gente nisso para gerar essa experiência da forma mais lúdica e bacana. Vai ter aula de francês, vai ter vinho, vai ter gastronomia. Ter muita coisa. Vai ter muita coisa, vai ser muito legal, a gente está muito animada com esse projeto. Eu também tô, também quero ir já. E na verdade, né, Carla, eu chamei você aqui pra gente fazer essa live do sofá diferenciado, porque a gente também tá com um projeto, né? Ela tá tirando onda com esse sofá, mas na verdade o sofá é meu, porque ela tá na minha casa. Eu vim pra São Paulo, sou do interior do estado de São Paulo, vim pra São Paulo, na casa da Carla, pra gente realmente finalizar o nosso projeto. Já saiu do papel, tá ali, né? Tá ali. E aí ela tá aqui tirando onda com esse sofá, que é meu, mas também um outro projeto, que com a outra parceira, tá saindo em breve do forno, porque a gente aproveitou esse período da pandemia, já que a gente não tava fazendo viagens, tantas viagens assim, a gente falou, agora é hora de tirar da gaveta os projetos não tava tendo tempo, a gente né? não tinha tempo. Então, novidades vêm por aí. Não vou falar? O que você quer falar, o spoiler? Eu acho que o spoiler é falar que nós duas temos negócios de viagem, temos agências, e a gente resolveu, na pandemia, compartilhar um pouco da nossa experiência de empreendedora. Nossa trajetória. De como a gente faz de gestão de negócio, de como a gente usa as redes sociais.
e compartilhar aprendizados, dificuldades e ajudar outras pessoas que queiram empreender, trabalhar no digital. Uma forma de encurtar esse caminho, né? Encurtar o caminho, enfim. Então vai ser um projeto relacionado a negócio, a empreendedorismo, como administrar negócios, como empreender, dores e delícias de quem empreende. Sim. Né? Que a gente acha que é só delícias e não é. Não é, tem as dores, mas tem as delícias também, Dores né? e delícias. Então é esse projeto que sou eu e a Thaís, que está aqui no meu sofá, Na casa dela. na casa dela, na minha casa. Ele é relacionado a essa questão do empreendedorismo e como a gente consegue ajudar outros negócios e outras empreendedoras com a nossa experiência. Sim. Né? Então daqui a pouco a gente tá saindo o projeto aí do forno. Isso aí. E eu acho que foi ótimo, a gente conseguiu trazer um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho dessas novidades que estão acontecendo no mundo. Convidar todo mundo a se planejar para ir para a França, né? Já pode. Os nossos sites têm muitas informações, muitos roteiros, que a gente já viajou para lá algumas vezes. Então, Exato. se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma coisa, manda direct pra gente. A gente também pode ajudar no planejamento da sua viagem, na organização de um roteiro diferenciado, né? É isso. E é isso. Carla, Obrigada. adorei a live do sofá. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. E um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde à amizade, à França aberta A França. novamente. E a vocês que estão nos acompanhando aqui, obrigada por estarem aqui nos acompanhando. Isso aí.